Na lição passada, nós aprendemos que o pecado não só manchou a alma humana, mas também afetou o corpo, trazendo dor, doenças e, por fim, a morte. A criação perfeita de Deus foi abalada. Mas o Evangelho nos revela uma verdade gloriosa. Em Cristo, a redenção completa, o corpo, da alma e também do espírito. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, saber a redenção do nosso corpo. E é sobre isso que vamos refletir nesta lição, o corpo como o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Corinto, uma igreja localizada em meio a uma cultura marcada pela imoralidade, pelo culto aos prazeres e pela influência de muitos templos pagãos. No entanto, em meio a esse contexto, Paulo traz uma revelação revolucionária. 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ela nos lembra que o corpo para o cristão não é mais um instrumento do pecado, mas um santuário do Espírito Santo habita. Assim como o templo de Jerusalém era separado para a glória de Deus, nós fomos separados para manifestar a sua presença no mundo. Por isso, o cuidado com o corpo não é só uma questão física, é espiritual. Viver em pureza, fugir da imoralidade, buscar a santificação é uma forma prática de honrar o Deus que habita em nós. Nessa lição, nós vamos compreender que o corpo é santo porque pertence a Deus. É um instrumento de adoração e serviço. Também deve ser preservado em santidade, pois é morada do Espírito Santo. No meio de uma cultura contaminada pelo pecado e a individualidade, onde a quebra das regras é normal, narrativas tentam substituir princípios, como a famosa frase "meu corpo, minhas regras", Paulo nos traz a reflexão de que o nosso corpo não pertence mais a nós. A Bíblia ensina que quando entregamos a vida a Jesus Cristo, então o nosso corpo é comprado por ele, selado com o Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Somos seres integrais e com corpo, alma e espírito, os quais pertencem a Deus, sendo o corpo o santuário do Espírito Santo, morada de Deus, como Jesus prometeu aos seus discípulos em João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Duas expressões interessantes a ser observadas. Primeiro, habita convosco. Essa era a realidade. Apóstolos antes da morte e ressurreição de Jesus. E a outra expressão é estará em vós. Uma garantia dada por Jesus antes da sua ressurreição e cumprida após a sua ressurreição. Apóstolos não tinham só a capacitação, o poder e a presença do Espírito Santo, mas agora eles eram a habitação permanente do Espírito Santo. Isso significa que o cristão não é dono de si mesmo e tem esta consciência. Ele é propriedade divina. O Espírito Santo não apenas o acompanha, mas habita nele. E esse mesmo Espírito Santo habita em cada um que nasceu de novo. O cristão é comprado, selado pelo Espírito Santo e morado. E é por isso que Paulo recomenda na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4, que cada um saiba possuir o seu vaso, falando a respeito do corpo, em santificação e honra. Mas há uma pergunta que Paulo faz à igreja de Corinto que ecoa até hoje. Ele diz: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? A igreja de Corinto era uma igreja viva, mas imatura. Tinha dons, mas lhe faltava santidade. Eles não haviam entendido que servir a Deus também envolvia o corpo. Por isso Paulo os confronta e nos confronta também sobre o modo como tratamos o corpo, vestuário, prazer e até os limites que olhamos ou fazemos. Desde o Éden, Deus ensinou que o corpo deve ser vestido com dignidade. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, o primeiro casal sentiu vergonha ao pecar contra Deus e ver que estavam nus. O texto diz que fizeram cintas ou aventais. Não é diferente das vestes que vemos em muitos lugares, até dentro de alguns templos, vestes que não são dignas. O corpo não deve ser exposto à cobiça. O Senhor substituiu aquelas vestes, aqueles aventais. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 9, Paulo diz: as mulheres vistam-se em trajes decentes. O padrão moral de Deus sempre é mais elevado que o nosso padrão. Como falamos, os coríntios não haviam entendido que servir a Deus também envolve o corpo. Eles ainda não haviam entendido que o corpo é sagrado, que não deve ser exposto de forma jocosa, indecorosa, ou que desonre a Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala sobre o corpo do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 6, mas refere-se ao velho homem, velha natureza, antes da conversão, quando o homem usa o corpo como instrumento do pecado. Mas agora em Cristo fomos crucificados com ele, e o pecado não reina mais em nosso corpo mortal. Romanos capítulo 6, a continuação, versículo 12 a 14, Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecer em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos,
mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo nos ensina que não devemos oferecer mãos, olhos, nem língua ao pecado, mas apresentá-los a Deus como instrumento de justiça. O corpo antes dominado pelo pecado, agora é consagrado para servir a Deus. Se o corpo é propriedade divina, quem deve governá-lo é o Espírito. Enver cheios do Espírito é deixar que ele domine em nossas ações, em nossos desejos e até nas nossas escolhas. Quando usamos o corpo para o pecado, ofendemos a santidade de Deus e abrimos espaço para a dor, para a culpa. Mas quando nos arrependemos sinceramente, Deus é fiel para curar e restaurar. Lembre-se, cuidar do corpo é um ato espiritual. Mesmo Deus que salvou a sua alma também quer santificar o seu corpo. No segundo ponto da lição, o autor usa o termo tabernáculo como alegoria. Tabernáculo é uma das figuras mais belas encontradas nas Escrituras. Tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro usaram esta linguagem para falar do corpo humano. O tabernáculo era uma tenda temporária, construída no deserto para a habitação de Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus diz: e farão para mim um tabernáculo para que eu habite no meio deles. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14, Pedro chegou a dizer a respeito da sua partida: brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, falando a respeito do seu próprio corpo, lembrando de fato que o corpo é uma morada passageira, mas também sagrada, metáfora que nos relembra o Antigo Testamento, como já citamos, Êxodo capítulo 25, versículo 8, e João capítulo 14, versículo 23, quando Jesus expressa sobre as recompensas da obediência. Versículo 23, ele diz: e viremos a ele, faremos nele morada. Mesma expressão, tabernáculo no deserto era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. O incrível agora é que o próprio Deus decidiu habitar não em tendas temporárias, feitas por mãos humanas, mas dentro de nós, como afirma Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. E este é um mistério glorioso das Escrituras. Cristo habita em vós. Mas há também mais. O tabernáculo, segundo o autor da lição, de forma alegórica, nos ajuda a entender a natureza tricotômica do homem: corpo, alma e espírito. O tabernáculo tinha três partes: a parte exterior, visível a todos, o pátio, o lugar santo, com acesso apenas permitido pelo sacerdote, e o lugar santíssimo, lugar exclusivo, comunhão com Deus. O corpo representando a parte exterior, a alma, a sede dos sentimentos e das emoções, e o espírito, onde Deus comunica com o homem. Um dado interessante é que quando o tabernáculo foi levantado, a glória de Deus encheu o lugar. Da mesma forma, o templo erguido por Salomão recebe a visitação imponente de Deus. Quando o Espírito Santo vem ao crente, ao que nasceu de novo, ele preenche todas as áreas da vida: o corpo, a alma e o espírito. Mas há ainda uma terceira lição citada pelo autor: é que o tabernáculo não apenas abrigava a presença de Deus, mas também era guiado por ela. A Bíblia diz que quando a presença de Deus se movia, o povo caminhava. Quando a presença parava, o povo ficava parado. Isso nos ensina que quem é templo de Deus precisa seguir a direção do Espírito. Ser sensível à voz de Deus é o segredo de uma vida vitoriosa. Quando o Espírito diz pare, pare. Quando ele diz avance, avance. Não se mova sem a direção do Espírito Santo. Não somos mais conduzidos por impulsos como a velha natureza, mas pela presença e pela palavra de Deus. O lugar seguro, independente das circunstâncias externas, os desejos que militam contra a nossa alma, indicam é o centro da vontade de Deus. Um lugar que chegamos apenas guiados pelo Espírito Santo. Mas Paulo também nos lembra que o tabernáculo é temporário. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele chama de casa terrestre o corpo que se corrompe, envelhece e sofre, o homem interior que se desgasta, enquanto o homem interior renova dia após dia, conforme Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Somos, portanto, peregrinos nessa terra, mas há uma esperança gloriosa. Filipenses, capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que um dia esse corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo. O corpo do crente é um tabernáculo vivo, habitado, santificado e guiado pelo Espírito Santo. Não é um templo abandonado, mas uma tenda cheia da glória de Deus. Em João, capítulo de número 2, a partir dos versículos 13 a 18, mais precisamente o versículo 21, Jesus diz que o seu corpo é templo de Deus. No terceiro e último tópico da lição, o autor traz a responsabilidade com o corpo, nossa mordomia com o corpo, que é templo do Espírito Santo. Vai desde a responsabilidade física à espiritual, a vigilância quanto ao pecado, que leva o corpo a se tornar instrumento de injustiça. Como o texto de Romanos 6,12, já citado anteriormente: não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. O corpo deve ser utilizado como instrumento de obediência e justiça. No versículo 18 do capítulo 6, Paulo é direto e ao mesmo tempo amoroso em seu discurso, dizendo
fugir da prostituição. Paulo sabia que a cidade de Corinto havia mergulhado na imoralidade. Lá no templo de Afrodite, nesta cidade, havia mais de 1.000 prostitutas cultuais, que se diziam sacerdotisas, e a sensualidade era tratada como algo comum e até religioso. Nós vivemos tempos em que o pecado não só é tolerado, mas a cultura atual tenta ressignificá-lo, torná-lo algo justificável. Por isso Paulo não diz resistam, ele diz fugir, fujam. A palavra feugo no grego, que significa literalmente sair imediatamente, agir com decisão resoluta, sabedoria e urgência, evitando tudo que contamina a mente, o corpo, que domina o coração, começando pelos olhos. O autor da lição cita a referência de Jó, capítulo 31, versículo 1, onde Jó diz, fiz um concerto com os meus olhos. Em Jó, capítulo 1, versículo 1, Deus, ao referir-se a Jó, disse que era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e que se desviava do mal. E vemos isso em sua resolução de haver feito um concerto com Deus, de não contaminar-se com os olhos. Quem contamina-se com os olhos, contamina o corpo inteiro, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 22. Jesus ensina que se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. E que grande trevas serão. Cuidar do que vemos é o primeiro passo para manter o templo limpo, o corpo limpo. Isso inclui grandes males do nosso tempo, com acesso ilimitado, apenas com a censura da consciência e ação do Espírito de Deus pela sua palavra, o que já era mais do que suficiente se o homem não fosse dominado por suas paixões e entregasse o coração completamente ao Espírito de Deus. O mandamento de Deus continua o mesmo, em 1 Tessalonicenses 5:22, fugir da impureza. Há também os ouvidos, uma das portas de acesso à alma. Isaías 55, versículo 1, Isaías diz, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi-me e a vossa alma viverá. O contexto deste versículo, mais precisamente o versículo de número 11, nos deixa claro que Deus se refere à sua própria palavra, que não torna para ele vazio. Os 3 menores ossos do corpo estão no ouvido e são responsáveis pela nossa audição, pelas suas vibrações, estribo, bigorna e martelo. Tiago, no capítulo 3 da sua carta, diz que o órgão mais incontido do corpo é a língua, e é com a língua que os homens cometem os piores pecados, um deles a blasfêmia, o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, relata que podemos incendiar uma floresta inteira com uma fagulha, assim como a língua põe em fogo todo o corpo, mas também com ela, graças a Jesus Cristo, podemos receber a maior dádiva de todas, a salvação. Confissão de que Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas, baseado na crença íntima do nosso coração, nos garante vida eterna. Romanos capítulo 10, versículos 8 a 10. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ainda nessa carta aos Romanos, Paulo reconhece a batalha constante que há dentro de nós. Romanos capítulo 7, versículo 23, Paulo diz, veja em meus membros outra lei, que batalha contra a lei da minha mente. É a batalha entre o espírito e a carne, entre a santificação e o pecado. E por isso Paulo exclama no capítulo 7, ainda versículo seguinte, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a sua resposta é gloriosa. Ele diz, mas graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo, o corpo do pecado é destituído do trono, o tabernáculo é santificado e o templo se torna a morada permanente do Espírito Santo. Mas não basta apenas fugir do mal, é preciso preencher o corpo com coisas santas, coisas agradáveis a Deus. Por isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, no primeiro, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O corpo é um instrumento também para praticarmos as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, a meditação na palavra e a adoração. É através do corpo que servimos, adoramos e amamos. E cada ato de entrega do corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, uma forma de dizermos a Deus que o nosso corpo é o seu altar. Quando o Espírito de Deus habita em nós e damos lugar ao Espírito Santo, ouvimos as suas orientações, ele nos guia à verdade, produz em
em nós o seu caráter, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele nos fortalece, nos capacita a servir a Cristo com alegria. Há também o cuidado físico, e não desprezarmos o corpo como matéria, tendo responsabilidade no cuidado com a saúde, cuidando da alimentação, descanso, incluindo práticas de atividades físicas. Isso faz parte da mordomia do corpo. Afinal de contas, de que adianta dizer que o corpo é templo do Espírito Santo se não cuidarmos da manutenção dele? No Salmo 127, versículo de número 2, a Bíblia nos diz que o sono é bênção. Filipenses 4:5 diz que a moderação é virtude. Isaías 38, 21 nos dá indício de que recursos médicos são dons de Deus. Cuidar do corpo não é vaidade, é gratidão ao Criador. O nosso corpo não é um templo abandonado, é uma casa viva, consagrada e habitada por Deus para a sua glória. E por isso fica aqui a recomendação do apóstolo Paulo, de forma resumida. Fuja da impureza, viva em santidade e preserve o templo que o Espírito Santo escolheu como morada. Chegarmos ao final desta lição, compreendemos que o corpo não é um peso, mas um privilégio dado por Deus para glorificar o seu nome. Quando compreendemos que o corpo é templo do Espírito Santo, tudo muda. A forma como vivemos, como pensamos e até como adoramos. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Marcos capítulo 12, versículo 30. Ou seja, adorar a Deus com a mente, com a alma, mas também com o corpo. Cuidar do corpo é um ato de adoração. É uma forma de dizer a Deus: o meu corpo é o teu templo. Reconhecer que cada batida do nosso coração é sustentada pela graça de Deus. E cada ato de vida é uma forma de glorificar ao Deus da vida, não apenas com palavras, mas com todos os atos. Portanto, que possamos cuidar do corpo, cultivar uma mente saudável e viver com equilíbrio, lembrando todo o tempo que somos templo do Espírito Santo. Se esta lição falou ao seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com sua classe de escola bíblica dominical e inscreva-se no canal para continuarmos divulgando a palavra de Deus. Uma boa aula, que Deus abençoe.